Boa noite, Lucas, Crislaine, Niele e Alan. Ou Alan. Então, pessoal, tá certo. Começar com um recadinho, igual o programa, né? Eu nós já tivemos três tarefas até o momento. Duas já foram, o prazo já terminou, e uma o prazo é para hoje, acho que até meia-noite, se eu não estou enganada. E aí, dá uma olhada lá no Siga, na primeira entrega tinham 5, né, tarefas feitas. Na segunda, só já tinham 3. Na de hoje, até o momento, lá tinha uma, a hora que eu olhei. Então, eu ia dizer para vocês que é importante entregar as tarefas, mesmo que atrasadas, porque boa parte da avaliação de vocês são essas entregas, são essas tarefas, né? Acaba que quando a gente faz a disciplina remota, as tarefas é como se fosse o exercício que a gente faria em sala de aula. E aí, na sala de aula, vocês teriam só o prazo ali até terminar a aula para fazer exercício, mas aqui vocês têm uma semana de prazos. É importante que vocês entreguem, até para fixar mesmo o conteúdo, porque a forma de fixação do conteúdo, quando é essa aula assim, tenho certeza que não é o mesmo do que quando é aula presencial. Então, quando a gente vai fazer o exercício que a gente não lembra de algo, a gente recorre ao slide, recorre à gravação. Então, só para fazer esse lembretinho para vocês logo no início, para quem não entregou e já passou, mesmo que já tenha terminado, que tinha colocado, entregue retroativo, não tem problema, não vai penalizar. O que penaliza é a não entrega, porque uma das notas avalia essas entregas, certo? Então, bora lá colocar em dia os exercícios, que eu vi que no primeiro, que era o mapa mental, estava uma beleza. Pode falar, Niele. Professora, eu estou com muita dúvida nessa parte de... Só um minutinho, deixa eu voltar aqui. Na parte que fala sobre descrição detalhada do produto do projeto. Eu não estou conseguindo entender essa parte aí. Na descrição detalhada, por exemplo, se o teu projeto for fazer um sistema, é mais fácil fazer essa descrição detalhada, né? Porque você vai dizer, o sistema vai fazer isso, vai ter um relatório para isso, aí é descrever mesmo o produto gerado, se o teu projeto for esse. Mas eu lembro bem que o teu não é. O teu, eu acho que é uma questão... É sobre serviço. É um serviço, não é um projeto. E aí a gente passa a ter um problema, por quê? Porque quando a disciplina é gerência de projeto, aí a gente viu que serviço é diferente de projeto, porque o projeto tem um início e um fim, né? É um esforço temporário e tem um início e um fim. E aí, no final dele tem um produto, seja ele uma casa, seja ele um software, seja ele um apartamento, qualquer coisa, um livro que eu escrevi, um diploma no final do curso. Então, eu tenho ali o produto. E aí, como o teu foi descrito na forma de serviço, por isso que tu está com essa dificuldade. Então, vai ter que ajustar um pouquinho para ser descrito na forma de produto. De produto. Então, o que seria um produto lá? Tu poderia pensar no sistema de agendamento, de atendimento das clientes, com o objetivo de melhorar o gerenciamento do salão e de melhorar o atendimento das clientes, por exemplo, elas poderem agendar pela internet o serviço, ou verificar se a agenda da pessoa que elas querem ser atendidas se está livre no horário que ela quer, né? O sistema de agendamento, por exemplo. Aí tu tem o produto. E aí vai ficar mais fácil fazer a descrição. É por isso que tu tá com a dificuldade, porque como ficou muito geral, ficou no formato de serviço, aí realmente não dá para descrever o produto. Aí só que como é projeto, e o projeto está associado ao produto final, aí vai precisar. Aí vai precisar ajustar só a descrição lá do teu termo de abertura.
colocar nesse sentido. Tu vais ter um sistema, que tu vai ter um agendamento online de atendimento, algo nesse sentido. Pode continuar sendo, com o objetivo lá de melhorar o salão, de melhorar o atendimento, mas só que tem que ter um produto associado. Tá, beleza. Tá bom? Uhum. Crislaine me disse que ela não conseguiu enviar. Beleza, a gente pode estar com problema no Siga. Tenta acessar o Siga e ir lá em atividade. Se não conseguir, manda para esse aqui, que é o meu e-mail. Pode mandar por e-mail, carlamarina.gmail.com, e tu diz que não conseguiu enviar e está enviando pelo e-mail, tá? Tenta mais uma vez. Se o Siga estiver chato, me manda por e-mail. E essa resposta que eu dei para a Crislaine vale para todo mundo. Se tiver com dificuldade de enviar no Siga no dia, às vezes o Siga está lento, às vezes trava, às vezes dá o erro mesmo, aí pode enviar lá para o meu e-mail, carlamarina.gmail.com, que aí não perde o prazo e eu faço a correção, tá bom? E no caso eu não conseguir enviar no prazo, pode mandar por e-mail, professor. Pode mandar por e-mail, pode mandar por Tá, e-mail. beleza. O importante é fazer e não deixar acumular muito. Aí eu já comecei a aula falando isso, porque eu vi que já estava começando a acumular. Como hoje vocês vão ficar, hoje é o cronograma, baseado lá nas atividades que vocês viram lá na estrutura analítica da aula passada. Mas se vocês tiverem com dúvida naquela estrutura analítica do projeto, vocês já vão ter dúvida para o cronograma. Então, é melhor adiantar as dúvidas, né? Já tem o problema logo, porque senão vocês vão ficar com 2 problemas em vez de 1, tá? Então, tentem, para quem não fez a estrutura analítica, tentem fazer, para somente depois fazer a atividade dessa semana, que é o cronograma. Certinho? E aí, eu já adiantei que a gente vai falar de cronograma, e quando a gente fala de cronograma, a gente fala de gestão de tempo. E gestão de tempo, quando a gente fala sobre isso, está atrelado à gestão de projeto, é um dos maiores problemas de gerenciamento de projetos, mas é um problema da nossa vida, né? Na nossa vida, a gente tem problema, às vezes, de fazer gestão do nosso tempo. Às vezes, tem que trabalhar, tem que estudar, quem é dona da criança, às vezes, tem um semestre, e às vezes é bem comum que a gente tenha esse problema de fazer a correta gestão do tempo. Então, às vezes, a gente acaba não elencando todas as atividades que a gente tem que fazer no dia, ou estimando errado. Estima que vai levar 2 horas para fazer um trabalho e acaba levando 4, 5, 6, 7 horas. Quem já fez trabalho de programação sabe que muitas vezes o ponto e vírgula esquecido leva 1 hora para ser encontrado. E aí, lá se foi o tempo. Então, esse problema que a gente tem de gestão de tempo, que é tão nossa realidade, o nosso dia a dia, muitas vezes é levado para o projeto. E aí, no projeto, tem impactos sérios. Por quê? Porque eu vou entregar o projeto atrasado, o cliente vai ficar insatisfeito. Se o projeto que no contrato tiver que se eu atrasar eu vou pagar multa, eu vou ter um problema. Eu vou estar entregando o projeto atrasado, eu vou pagar uma multa e pode ser que eu entre no prejuízo por causa disso. Então, gerenciar o tempo, lembra daquele triângulo que a gente viu, que era a tríplice, a restrição tripla dos projetos, né? A tripla restrição, que é custo, prazo e escopo. A gente já falou um pouquinho de escopo na aula passada, onde a gente viu que o escopo é tudo aquilo que tem que fazer parte do projeto. E somente o que vai fazer parte do projeto, seu escopo. Quando a gente tem o escopo do projeto, ou seja, a gente já sabe o que a gente tem que fazer, a gente precisa responder 2 perguntas. Quanto custa e quando você entrega? A gente vai falar sobre gestão do tempo para tentar ajudar a responder a pergunta quando você entrega, né? Que é a primeira pergunta que o cliente vai fazer. Tá, beleza. Essa página já disse tudo que essa página web tem que fazer, tem que ter
gestão, exposição dos produtos, carrinho de compra, venda, e quanto me cobra, e quando fica pronto. E essas são as duas principais questões que o gerente de projeto tem que responder logo, e que depois ele tem dois problemas. Um, responder essa pergunta, e a outra, cumprir com o que ele disse, né? Se ele, primeiro problema é ele tentar mensurar o tamanho do projeto para dizer, fica pronto daqui a 2 meses. Esse é o problema 1. Problema 2 é realmente fazer com que o projeto fique pronto em 2 meses. E é isso que a gente vai ver nesse conjunto de slides de hoje. Quais são as técnicas necessárias para fazer com que essa estimativa se torne muito próxima do que é a realidade, né? A gente diz que na gerência de projeto, previsão não é precisão, mas tem que se aproximar bastante. Então, o que isso quer dizer? Que, por mais que a gente diga para o cliente que o que a gente está fornecendo para ele é uma estimativa, e que a estimativa pode se aproximar que a intenção, ou desviar bastante do que foi dito, o cliente ele vai esperar que aquela estimativa seja precisa. Ou seja, que eu disse que se eu vou entregar em 2 meses, que eu entregue em 2 meses. Certo? Então, o objetivo dessa parte de gestão de tempo e gerenciamento de projeto é apresentar todos os processos, ferramentas e técnicas utilizadas para planejar o gerenciamento do tempo de um projeto. Que a gente consiga estimar, que é a primeira coisa, para que depois essa estimativa se torne precisa, né? Então, a primeira coisa, planejar o gerenciamento do cronograma, e para isso a gente precisa definir as atividades, ou seja, saber o que tem que fazer. Depois é necessário sequenciar essas atividades, ou seja, colocar em ordem de execução. Para quem vai fazer, um exemplo mais comum, quem vai construir uma casa, sabe que o alicerce, construir o alicerce, tem que vir antes de pintar as paredes. Então, sequenciar as atividades é colocar as atividades em uma ordem correta e, de fato, elencar e fazer o caminho da forma que elas aconteçam, de acordo com que uma termine, a outra possa começar. E respeitando a prioridade que existe entre elas da vida real, né? Não adianta eu colocar que eu vou pintar a casa no dia 10, se eu só vou terminar o alicerce dela dia 15. Não existe isso. Então, eu tenho que sequenciar da forma correta. Depois, eu preciso estimar o recurso das atividades, ou seja, eu preciso ver quem é que vai fazer aquilo. Porque, por exemplo, eu tenho uma atividade que é fazer a programação em Python de 4 formulários. O Lucas, ele sabe muito Python. Ele é avançado em Python, programa, tem há 3 anos, já é programador avançado. A Aniele está aprendendo Python ainda. Então, ela ainda está começando, ela não sabe completamente ainda, ela tem comandos e tem estruturas que ela ainda não sabe, que ela ainda está aprendendo. Se eu alocar a atividade para o Lucas fazer, e ele tem muita experiência em Python, é muito provável que ele termine mais rápido do que a Aniele, que ainda está aprendendo. Então, para eu fazer a estimativa da duração das atividades, eu preciso saber quem vai fazer, para que ele me diga o tempo que ele vai levar e para que eu avalie como gerente de projeto se aquele tempo é razoável e atende a expectativa. Então, nesse exemplo de 4 formulários em Python, o Lucas, eu mostro para ele: Lucas, quanto tempo tu levas para fazer? Ele já conhece Python, trabalha há 4 anos com isso, ele vai me dizer: eu levo 3 dias. Se eu perguntar para a Aniele está aprendendo ainda. Ela sabe que tem coisas que ela ainda vai precisar pesquisar na internet, que ela pode perder um pouquinho de tempo até descobrir como faz. Ela vai me dizer: eu levo 10 dias. Né? Quem vai fazer, a estimativa vai mudar. Então, por isso que eu preciso saber quais são as atividades,
sequenciá-los na forma correta de prioridade, depois saber quem vai fazer a atividade, depois a estima a duração. Essa estimativa, no geral, o gerente de projeto faz em conjunto com quem vai fazer, porque é quem vai poder dizer para ele quanto tempo ele vai levar para fazer. Depois, diante disso, ele vai desenvolver o cronograma, ou seja, ele vai colocar as atividades todas efetivos responsáveis, com o prazo de e vai dizer, olha, fiz aqui o cronograma, coloquei todas as atividades, cada um com seu prazo, vou entregar isso em 3 meses. Beleza, deu a estimativa. A partir disso, ele vai precisar controlar o cronograma. Para quê? Para que, caso ocorra algum desvio dos prazos, caso alguém atrase, ele saiba os impactos que isso vai ocasionar no cronograma e possa tomar atitudes antes do que o projeto não cumpra o prazo acordado. Por exemplo, o Lucas me disse que ele vai levar 3 dias para fazer os 4 formulários. Aí eu chego no segundo dia e pergunto, Lucas, como é que tá? Ele diz, olha, eu só fiz o formulário ainda. Se ele só fez o formulário e ele precisava fazer 4 formulários em 3 dias, lá no final do segundo ele só fez um, eu já sei que aí está com problema a atividade dele, ele não vai mais terminar em 3 dias. Esse atraso dele provavelmente vai propagar para as próximas atividades que ele estava alocado. O que eu tenho que fazer? Verificar se é possível fazer algum ajuste para que ele consiga terminar ainda em 3 dias. Seja colocá-lo para fazer hora extra, seja colocar outra pessoa para ajudá-lo, dizer, Lucas, olha, tu só tem um dia para fazer esses 3 formulários, tu não vai dar conta. Então, será que se eu colocar o Alan para fazer um formulário e a Keilane para fazer outro, para a gente conseguir manter esse prazo de 3 dias? Então, o gerente de projeto ele tem que estar constantemente acompanhando o andamento das atividades para verificar se estão de acordo com as estimativas dele, para que ele possa tomar ação antes que o projeto desande de vez. Um dos grandes erros do gerenciamento de projeto é quando o gerente de projeto não acompanha. E aí ele só vai ver que está tudo desandado quando o projeto já está muito perto de chegar no prazo final acordado com o cliente. E aí é que as coisas começam a complicar. Então, o gerente de projeto, o ideal é que ele acompanhe isso diariamente, veja o andamento das atividades e verifique se está tudo dentro do prazo. A gente pensar na construção de uma casa. Se o pedreiro diz, olha, eu vou levar um dia para levantar essa parede aqui. E aí, depois de 3 dias, ele ainda não levantou a parede, a gente já sabe que tem algo errado. E aí já precisa tomar uma atitude, né? Seja verificar o porquê que está ocasionando aquele problema, o porquê que ele está lento, ou se ele estimou errado, se na verdade, em vez de dizer que ele levava um dia para levantar uma parede, ele tinha que dizer que era 3. E aí, o gerente de projeto, junto com a pessoa que está fazendo, vai ter que tomar as atitudes para tentar corrigir, ou, se não fizer isso, o projeto está sob risco. Então, a primeira coisa que o gerente precisa saber é que ele precisa planejar como ele vai gerenciar esse cronograma dele. É um processo que ele vai ter que estabelecer as políticas, o procedimento, a documentação, verificar como ele vai controlar isso. Vai ser através de reuniões? Como vai ser essas reuniões? Vão ser reuniões diárias? Ou ele tem um sistema onde o funcionário diz o que foi feito e ele vai acompanhar via sistema? Ou ele vai lá com cada um e vai olhar o que o funcionário fez no final do dia? Ou ele vai fazer um relatório semanal e só no final, só na sexta-feira que ele vai olhar? Então, no início, ele precisa estabelecer como é que ele vai gerenciar o projeto dele. Isso é o primeiro passo. Depois, ele precisa identificar as atividades que têm que ser feitas, né? E para isso, ele vai precisar verificar, por exemplo, aquela estrutura analítica do projeto que a gente viu na aula passada. A gente não viu na aula passada que uma das formas de documentar é fazer aquela estrutura analítica que diz ali tudo que tem que ser feito, primeiro no nível maior e depois vai quebrando. Uma das entradas para fazer o planejamento das atividades é a estrutura analítica. Ou se a gente estiver falando de um desenvolvimento de sistemas, a própria documentação de requisitos dá uma ideia do que precisa ser feito. Depois, como eu já comentei, ele vai sequenciar as atividades, ou seja, ele vai ver aquelas atividades, a ordem que elas precisam ser feitas. Ele não pode colocar uma atividade que depende que a outra termine antes
né? A gente, como exemplo, ele não pode colocar para pintar a parede se ele ainda não levantou a parede. E nem pode colocar em paralelo. E como é que ele vai estar pintando e ao mesmo tempo construindo a parede, né? Da mesma forma, a gente, no desenvolvimento de software, a gente não pode colocar uma atividade de testes se a atividade de programação ainda não foi concluída, né? De testes integrados. Então, ele precisa sequenciar as atividades de uma forma que faça sentido lógico para a execução. Depois, vai estimar os recursos, ou seja, vai ver quem são as pessoas que vão executar cada atividade. Aí sim, ele vai começar a montar o cronograma e vai, durante o projeto, controlar o cronograma, verificar se está tudo ocorrendo da forma que ele planejou. Beleza? Mas a primeira coisa que ele precisa fazer, e é uma das tarefas mais importantes, é estimar. Ele vai precisar estimar quanto tempo ele leva para fazer cada atividade, para que ele consiga, no final, dizer qual é o prazo do projeto todo, ou seja, do conjunto de atividades. E como é que se estima? Chutômetro. Eu olho para isso aqui, penso que vou dizer para ele que é 3 meses, vou dizer para ele que é 4 meses. Baseado em quê? Né? Como é que um cliente, um gerente de projeto vai dizer que um sistema leva 3 meses e o outro sistema leva 6 meses? Qual é o critério? Porque assim, quando a gente está falando de desenvolver algo mais tangível, algo que as pessoas conseguem perceber a diferença entre o tamanho de um e o tamanho de outro, mas quando é algo que não é tão tangível assim como um software, por exemplo, que é o mundo onde a gente está, às vezes é difícil a gente estimar e conseguir mostrar para o cliente essa diferença de estimativa. Por exemplo, a gente consegue entender que construir uma casa que tem 3 quartos, 2 suítes, é de 2 andares, tem piscina, vai levar muito mais tempo do que construir um quarto, sala, banheiro, cozinha. A gente consegue, se o engenheiro disser, olha, para fazer uma casa que só tem um quarto, sala, banheiro, cozinha, eu levo 2 meses. E para construir essa mansão aqui, que tem 3 quartos, 5 suítes, uma piscina, eu vou levar 8 meses. É fácil para entender, né? A gente sabe que uma casa de 40 metros quadrados é muito mais rápido e mais barato para fazer do que uma casa de 200 metros quadrados. Eu tenho uma medida, né? Veja que eu falei metros quadrados, eu tenho uma medida. Agora, qual é a medida do software? Como é que eu posso dizer que o WhatsApp ele é maior que o Facebook? Ou que o WhatsApp ele é menor que um Instagram? Ou que o aplicativo do Banco do Brasil ele é muito maior e leva muito mais tempo para fazer do que o aplicativo do Bradesco. Então, a gente, na área de software, né, a gente desenvolve algo que não é tão tangível assim e que não tem medidas padronizadas. Tem algumas tentativas, a gente vai falar ainda na disciplina do conceito de ponto de função, que é uma medida que tentou se estabelecer um software para dizer o WhatsApp tem 30 pontos de função, o aplicativo do Banco do Brasil tem 100 pontos de função, por isso ele é maior. Só que é uma medida que ela é questionável e que não é aceita por todos. Então, vejam que a gente, por ter uma falta de medida de tamanho do software, acaba implicando que é difícil estimar custo e prazo, pois a gente não consegue relacionar com uma medida. Aí vocês podem me dizer, mas professora, a gente podia medir linha de código. A gente veria quantas linhas de código tem no WhatsApp e quantas linhas de código tem no aplicativo do Banco do Brasil, e a gente saberia que o aplicativo do Banco do Brasil é muito maior. Mas mesmo linha de código, vocês sabem que é diferente de uma linguagem para outra. O mesmo programador pode resolver um problema com 4 linhas de código, o outro pode resolver com 10, né? Porque ele pode colocar mais passos, porque ele pode inserir comentários, e aí ficou maior, mas não necessariamente mais complexo. E vejam que agora eu inseri uma palavra nova, eu falei em complexidade, né?
Então, como é que a gente sabe que um sistema é mais simples que o outro? Por que a página da Amazon é mais complexa ou mais simples que o site da UFOPA? Né? Vejo que é uma série de questionamentos que a gente começa a fazer e ver que a nossa área de computação, ela não é tão simples assim, né? Aí vocês vão dizer, professora, eu já sei disso há muito tempo, desde que eu comecei a estudar programação e fiz a disciplina de avaliação de desempenho, eu vi que não é nada fácil. Não é, né? E aí a gente é, fala de coisas que não são tão tangíveis e tão fáceis assim de mensurar. Por consequência, não é fácil a gente dizer prazo e custo, mas o gerente de projeto ele precisa fazer isso, né? É a primeira pergunta que lembra que eu falei, que o cliente logo o que ele quer saber é quanto custa e quando fica pronto, né? E aí a gente tem que encontrar algumas técnicas para tentar responder. Aí a gente vai falar sobre estimativa. Fazer estimativa é o processo de prever ou aproximar o tempo e o custo para concluir projetos a serem entregues. Ou seja, eu vou ter que dizer, vou ter que responder, né? E aí eu posso fazer isso de duas abordagens. Uma top-down, que é basicamente uma abordagem de cima para baixo, é definida com base na experiência ou histórico de informações. Quando eu tenho alta incerteza e escopo instável, ou seja, eu não sei direito ainda o que eu tenho que fazer. E aí, o que eu faço? Eu pego e faço, eu vou procurar um projeto semelhante, por exemplo. Eu tenho que fazer um aplicativo de troca de mensagem. Eu sei que o WhatsApp é um aplicativo de troca de mensagem, então eu vou ver lá o tempo que levaram para fazer, eu vou dizer que eu vou levar o mesmo tempo. Ou seja, eu fiz uma estimativa de cima para baixo. Eu não mergulhei no problema. Eu não fui lá ver quais eram as atividades que tinham que ser feitas e tentei estimar cada atividade. Eu fui de cima para baixo. Eu dei um valor baseado em um histórico. Ou então eu vou e pergunto para a equipe, vocês já fizeram um sistema parecido com esse? Quanto tempo vocês levaram? Ah, era parecido, a gente fez em 3 meses. Eu vou lá para o cliente e digo, olha, eu acho que eu faço em 3 meses. Uma outra forma de estimativa, e essa talvez tenha um grau de precisão maior, mas eu preciso, o que eu vou fazer é a atividade, é a estimativa bottom-up, ou seja, de baixo para cima. Nesse caso, eu vou estimar cada atividade que eu tenho que fazer no projeto e vou verificar a soma dos prazos dessas atividades e vou dizer, eu tenho que fazer um site. Esse site tem 3 cadastros, 2 relatórios, 5 consultas. Para fazer cada cadastro desse, eu vou ter que fazer uma tela e vou ter que fazer uma integração. Para fazer a tela, eu levo 2 dias. Para fazer a integração, eu levo em 5 dias. Aí eu vou colocando o prazo para cada uma das atividades, depois eu somo tudo e faço a estimativa. Essa é a estimativa chamada bottom-up, ou seja, de baixo para cima. Na estimativa top-down, eu vou tentar chamar a equipe, fazer uma reunião com eles e tentar mensurar. Nesse caso, eu tenho que ter um método de consenso. Eu vou ter que chamar a equipe e a gente vai estimar até que a hora que a gente vai chegar num consenso. Uma das formas de fazer estimativa no mundo ágil, eles chamam de planning poker, que é um conjunto de cartas onde cada desenvolvedor vai dizendo o tempo que ele acha que leva para fazer aquilo, até que ele chega numa enésima rodada e a intenção é que aquele grupo tenha um consenso. Nesse caso, ninguém mergulha muito exatamente no que tem que fazer. É um método de tentar chegar na estimativa de tentar chegar num ponto ali de imaginar o tanto de tempo que eu vou levar para fazer aquele sistema. Uma outra forma é o ponto de função. Nessa estimativa de ponto de função, eu falei para vocês que é uma métrica que
A gente vai ter uma aula específica de ponto de função para vocês entenderem esse conceito. Mas é uma medida como, se eu pudesse fazer uma analogia, é como se fosse o metro quadrado da construção civil. É tentar estimar o tamanho de algo baseado em ponto de função. Ponto de função, ele vai atribuir pontos para funcionalidades. Então, eu vou saber que para fazer um relatório, se ele for simples, são 7 pontos, se ele for médio, é 10 pontos. E aí ele tenta fazer essa classificação para chegar num conjunto de pontos e dizer o tamanho desse software é 100 pontos de função, ou é 200, ou é 300. E aí ele tem forma de associar que um projeto de 100 pontos eu levo 3 meses para fazer. Um projeto de 200 pontos eu levo 6 meses para fazer. Essa também é uma forma de fazer uma estimativa, dessa forma top-down, ou seja, de cima para baixo, de tentar entender e fazer uma estimativa. Tem uma técnica por trás, vocês vão ter uma aula específica dessa técnica que ajuda a gente a tentar mensurar o tamanho de algo, certo? E a outra estimativa, que é a estimativa de baixo para cima, ela é quando a gente decompõe as atividades que têm que ser feitas e vai dando prazos para cada uma delas até chegar no todo. No geral, como é feito? Eu faço uma planilha, é o método template esse aqui, né? Onde eu elenco tudo que eu tenho que fazer. E aí, para cada um dos itens que eu tenho que fazer, eu vou dar. No final, eu somo tudo e tenho um item. Né? Quem é que vai dizer a quantidade de horas que vai levar? Por exemplo, aqui eu tenho para fazer um cadastro do cliente, eu vou levar 100 horas. Quem é que diz isso? No geral, a pessoa responsável por fazer essa atividade ou um especialista. Né? Há um conjunto de diretrizes para fazer isso que nem sempre a gente consegue atender todas, seja porque não tem a equipe ou não tem um especialista, mas, no geral, a recomendação é, para fazer uma estimativa, tem que ser feito por pessoas responsáveis e mais familiarizadas com as tarefas. Aquele exemplo que eu dei, se, por exemplo, eu tenho um programador, que ele já sabe aquela linguagem de programação, e ele já é acostumado a fazer determinada tarefa, ele é a pessoa ideal para estimar. E ele é a pessoa ideal para ficar responsável por aquela tarefa. Não é ideal que eu passe uma tarefa para alguém que vai fazer pela primeira vez. Por quê? Porque ela vai levar mais tempo. Agora, ela também precisa aprender, né? E aí é o dilema do gerente de projeto. Muitas vezes, ele tem uma equipe que tem 2 pessoas que são muito familiarizadas com aquela linguagem de programação, por exemplo, e estão aprendendo. E aí, o que ele faz? No geral, o que a gente faz? Deixa as tarefas mais complexas para aquelas pessoas que têm mais experiência, deixa as tarefas mais simples para aquelas pessoas que ainda estão na curva de aprendizagem. Para quê? Aprendendo e levando mais tempo, as outras 2 pessoas mais familiarizadas estão resolvendo os problemas mais complexos. E no final elas se encontram, certo? Outra diretriz é que o ideal é a gente consultar mais de uma pessoa para fazer estimativa, ou seja, não ficar viciado só no ponto de vista de alguém. Um erro comum do gerente de projeto é que ele pega, no geral, ele chama a pessoa mais competente tecnicamente da equipe. Digamos que, por exemplo, a Niele é gerente de projetos aqui, da equipe. E a gente tem a missão de fazer um sistema de controle de acesso dos alunos na UFOPA. Saber quando o aluno entrou, quando o aluno saiu, saber os prédios que ele acessou, fazer um sistema de rastreamento dos alunos dentro da UFOPA. E aí, esse sistema vai ser desenvolvido em Python. Eu, o Alan e o Lucas, a gente nunca programou em Python. A Crislane e a Keilane, não. Elas são especialistas, já fizeram vários sistemas. A Aniele disse, preciso dar o prazo. Vou chamar aqui a Crislane e a Keilane. Vou perguntar para elas quanto tempo elas levam para fazer cada atividade do projeto e aí eu entrego a estimativa. O que a Aniele fez de errado? Ela consultou as pessoas que mais sabem, beleza.
Só que essas pessoas que mais sabem, elas deram os prazos baseados no conhecimento dela. Eu que não sei nada de Python, provavelmente não vou levar o mesmo tempo para concluir a atividade que a Keilane, que sabe muito. Então, um formulário que a Keilane disse que dava para fazer em 2 horas, eu provavelmente vou levar em 8, porque ainda estou aprendendo. E aí, a estimativa vai furar, porque ela foi feita baseada somente na opinião daquelas pessoas que já conheciam muito. O gerente de projeto ele tem que ter cuidado. Se a equipe dele, todo mundo estiver no mesmo nível de conhecimento, ótimo, porque vai ser uma média, que a estimativa que ele fizer vai atender todo mundo. Agora, se ele tiver uma equipe que não está tão nivelada assim, que tem pessoas no conhecimento, outras pessoas que ainda estão bem aqui, aprendendo para chegar aqui, e ele só ouvir essa pessoa que sabe muito, tem uma chance dele dar uma estimativa que a equipe como um todo não cumpre. Só quem cumpre é aquela pessoa que sabe mais. Então, o ideal é que consulte mais de uma pessoa e que as estimativas elas devem ser baseadas em condições reais. Ou seja, não adianta ele ouvir só a pessoa que sabe tudo. Se na equipe dele, ele tem 3 pessoas que ainda estão aprendendo. Então, ele tem que estimar considerando as condições reais, não as condições ideais. Condição ideal era que todo mundo tivesse no mesmo nível de linguagem de programação e soubesse programar da mesma forma. É o mundo real? Não. Então, ele precisa considerar as condições reais na estimativa dele. Precisa ser consistente com unidade de tempo, ou seja, eu tenho que fazer essa estimativa em horas, em dias, né? Na estimativa, cada tarefa deve ser considerada independente, integradas pela WBS. Ou seja, quando eu vou estimar, eu tenho que me preocupar com cada tarefa que estão ali descritas lá na estrutura analítica do projeto ou na minha lista de tarefas. E cada uma dessa tarefa, eu devo estimar de uma forma isolada. Fazer o formulário, fazer a integração, fazer a tabela do banco de dados, cada uma estimada de forma isolada. Não deve incluir contingências ou tolerâncias. Ou seja, não é na estimativa de cada atividade que eu vou colocar. A Keilane me disse que vai fazer em 3 dias, eu vou colocar 4 só porque vai que acontece alguma coisa. Não é na estimativa de cada uma das tarefas. É no final. No final, eu tenho que fazer uma avaliação de riscos para evitar surpresa. Então, se eu conversei com a equipe, vi a estimativa de cada tarefa, e no final eu verifiquei que dá 30 dias. Só que eu sei que tem um risco, a gente está numa pandemia, ainda, né? Então, tem o risco de alguém adoecer no projeto. Tem o risco de alguém precisar pedir uma licença de 2 dias. Tem licença acompanhamento. Então, eu tenho que estimar esses riscos que podem acontecer para colocar uma gordura no projeto. Em vez de pedir o prazo de dar o prazo de 30 dias para o cliente trabalhar no limite, eu posso pedir 35 dias. Para quê? Para que esses 5 dias ali, como um todo, entrem na minha avaliação de risco. Então, o gerente de projetos, ele precisa perceber e conhecer a equipe dele. E por isso que é muito importante que o gerente de projetos conheça a equipe. Um projeto que o gerente de projetos vai trabalhar com a equipe pela primeira vez, ele tem um alto risco. Porque, por exemplo, eu cheguei aqui para desenvolver um projeto, vocês, sou gerente de projeto, vocês 5 são minha equipe. Nós nunca trabalhamos juntos. Eu não sei qual é o desempenho da Keilane, eu não sei qual é o ritmo dela, eu não sei se ela trabalha melhor recebendo uma tarefa por vez ou várias tarefas. Eu não sei se o Lucas ele é melhor de back-end ou front-end. Eu não sei de quem de vocês trabalha melhor com a parte de interface. E aí, o gerente de projetos, quando ele não conhece a equipe, ele não consegue alocar as atividades de acordo com o perfil das pessoas, ele tem dificuldade, tanto para estimar quanto para gerenciar a equipe dele. Então, o ideal é que o gerente de projetos, ele já conheça a equipe dele. E se não conhecer,
que antes de fazer qualquer estimativa, tenha uma conversa com a equipe, tente entender e conhecer minimamente, para que ele não entre em muitos erros de estimativa por desconhecer a equipe, certo? E como é que é feito a estimativa no PMBOK, que é o Guia de Gerenciamento de Projetos, que a gente já conversou, que é onde ele diz como é que deve ser feito cada um dos processos de gerenciamento. O PMBOK, ele recomenda que a estimativa seja feita bottom-up, ou seja, de baixo para cima. E como é a estimativa de baixo para cima? Eu vou quebrar o meu projeto em várias atividades que precisam ser feitas, ou seja, eu preciso definir as atividades, depois eu sequencio, estimo quem vai fazer, estimo a duração e desenvolvo o cronograma. Aquela sequência que a gente já viu. Só que o PMBOK recomenda que eu não faça de cima para baixo, eu faça sempre quebrando todas as atividades. Para que eu consiga fazer assim, que é o ideal, eu preciso saber o que precisa ser feito, né? Então, eu preciso saber minimamente o que o sistema vai fazer, o que o aplicativo vai fazer, para que eu consiga colocar todas as atividades e fazer essa estimativa conforme ele preconiza. E aí, como é que ele faz essa definição de atividade? Lembram lá da aula passada que tinha o projeto, que ele fazia a decomposição nos pacotes de trabalho e nas atividades? Ele faz a partir aqui da WBS. Então, ele vai pegar as atividades definidas aqui no último ramo da WBS, ou seja, as que ficam aqui no último nível. Essas são as atividades que ele vai precisar estimar o tempo e as pessoas que vão fazer. Então, pego as atividades. Então, eu pego as atividades lá da WBS, que é onde eu quebrei o meu projeto nas atividades. Aquela história do dividir para conquistar. Ou vamos por partes, ou seja, pegar o meu projeto e fazer toda a decomposição dele. Depois, eu vou atrás de quem vai fazer aquela atividade. Porque a gente já viu que isso é importante, né? Saber quem vai fazer. Porque dependendo de quem vai fazer, a estimativa pode ser uma ou outra. Aí, eu vou estimar a duração de cada atividade daquela, né? Já sei quem vai fazer, vou estimar cada uma das atividades. Para fazer a estimativa das atividades para cada uma delas, existem algumas técnicas. A primeira é conhecida que one time estimate, ou uma única vez. Ou seja, uma única pessoa diz a duração da atividade. Ele pergunta, por exemplo, para a pessoa que vai ficar responsável por ela. Qual é o problema de ele perguntar somente para uma pessoa e para a pessoa que vai ficar responsável por ela? É que ele tem um risco. E se essa pessoa não puder executar? De repente, eu fui lá, fiz a estimativa e só perguntei para o Allan Kardec, o tempo que ele levaria para fazer aquela atividade. Só que aí teve um problema. Na primeira semana, o Allan encontrou um emprego melhor. Foi contratado por uma outra firma, trabalho remoto, ganhando o dobro. Ele disse tchau para mim. E aí, agora, quem vai ter que fazer essa atividade é o Lucas. Só que eu não falei com o Lucas. Ele vai ter que assumir todos os prazos acordados com o Allan. E aí que se o Allan der um prazo baseado nele, e só nele, pode ser que o Lucas não consiga cumprir. Então, isso não é tão recomendado assim. É recomendado que pelo menos umas 2 pessoas sejam ouvidas. E pessoas que tenham níveis de conhecimento diferentes. Tá? Para fazer uma estimativa pela média. Uma outra forma é a estimativa análoga. Ou seja, aí eu tenho que ter uma base de estimativa de atividades similares realizadas no passado. Se eu sou uma empresa, e essa empresa é acostumada a desenvolver sistemas e são sistemas semelhantes. Ou não tão semelhantes assim, mas que tenham algo em comum. Eu posso recorrer à minha base de estimativa. Nesse projeto aqui, eu tenho que fazer um formulário que tem 10 campos, que se integra com 2 tabelas. Aí eu olho para o passado e vejo que um formulário semelhante a esse foi feito e levou-se 3 dias para fazer. Então, eu uso uma estimativa baseada
no que aconteceu no passado. Tem uma outra, que é uma evolução dessa, que é a estimativa paramétrica, que usa modelos matemáticos para calcular as estimativas baseadas em dados históricos. Também recorre a dados históricos, só que aí usa algum modelo computacional para fazer uma estimativa automática, sem o olhar ali do gerente de projeto. Uma estimativa Delphi, que é encontrar uma estimativa a partir de consenso de mais de um especialista, ou seja, eu chamo 2, 3 pessoas ali para elas opinarem sobre a duração daquela atividade, e aí é interessante que eu tenha pessoas com níveis de conhecimento diferentes para eu chegar numa média. A outra que é a estimativa PERT, que usa 3 tipos de estimativa para cada tarefa. Uma estimativa pessimista, uma usual e uma otimista. E aí, no final, ele vai ter 3 tipos de estimativa ali para o projeto dele. Então, na pessimista, eu digo, olha, eu vou levar 5 dias. No normal, eu acho que eu levo 3. Mas sendo otimista, eu acho que eu consigo fazer isso em 2 dias. Beleza, eu vou fazendo para cada tarefa essas 3 tipos de estimativa. No final, eu tenho 3 cronogramas. O cronograma otimista, o usual e o cronograma mais pessimista. E, por fim, uma outra técnica de estimativa é a análise de reserva, acomodar riscos de tempo e custo no projeto através do uso de reservas. Esse aqui, o que ele faz? Não é tão comum assim, não. Mas, para cada tarefa, ele coloca um risco de tempo. Então, se eu chego lá e, numa média, que fazer aquele formulário eu vou levar 4 dias, já coloco ali um risco, quer saber, eu vou colocar 5. Vai que acontece alguma coisa. E eu vou fazendo isso para todas as tarefas. Dá para fazer isso sempre? Não, porque muitas vezes a gente já recebe o projeto com prazo final dado. Aí não dá. Mas se tiver liberdade, é interessante colocar um fator de risco. Porque a gente costuma brincar que no nosso mundo da computação existe a lei de Murphy. Aquela que diz que se pode dar errado, vai dar errado, né? Então, é bom a gente ter ali umas margens ali, umas gorduras para consumir, para quando as coisas começarem a não dar tão certo assim no projeto. E, gente, tudo pode acontecer dentro do andamento do projeto. Pode ser uma beleza, correr tudo bem, mas pode ser que alguém adoeça, pode ser que 2 membros da equipe briguem e não consigam mais trabalhar juntos, pode ser que alguém seja contratado por outra empresa e peça demissão e no outro dia já não está lá. E aí é interessante ter algum tipo de folga para lidar com esse tipo de situação. Claro que nem tudo risco, nem tudo pode se prever, mas tentar minimizar o risco, a gente pode tentar, certo? Beleza, já sei a estimativa, só que agora que eu sei a estimativa de cada atividade, eu preciso sequenciar, ou seja, colocar na forma correta de ordem de execução. Aí eu preciso analisar o que a gente chama de dependência entre as atividades. A primeira, a dependência mandatória, quando não adianta, uma atividade tem que começar antes da outra. Por exemplo, no caso de uma casa, eu tenho que começar pelo alicerce, não dá para planejar que eu vou fazer as paredes antes de fazer o alicerce. Então, no sequenciamento das atividades, o alicerce tem que vir antes da parede, pintar a parede tem que vir depois da parede estar pronta. Então, essas são o que a gente chama de dependências mandatórias que precisam ser respeitadas. Então, trazendo, por exemplo, do software, para eu conseguir gravar os dados, eu preciso ter um banco de dados. Então, não adianta eu colocar a atividade de inserir formulário e gravar informações da tabela se eu ainda não criei a base de dados. Então, primeiro eu tenho que criar a base e depois eu tenho que ter a atividade de inserção e cadastro dentro dessa base. A outra é o que a gente chama de dependências discricionárias, que são aquelas ditadas pela equipe, ou seja, melhores práticas. Não é obrigatório, mas a equipe acha que é melhor primeiro eu lajotar a casa antes de pintar. A equipe acha isso. Ou ela acha que é melhor pintar antes de lajotar para não sujar. Aqui, no exemplo de software, a equipe acha que é melhor ela fazer toda a parte do front, toda a parte da interface, e só depois ela fazer o back-end.
Ela acha que é assim. A equipe diz que é melhor assim. São as melhores práticas, porque eles já trabalharam antes e viram que era melhor assim. E a outra que são as dependências externas, que é quando é uma dependência que ela existe por conta de algo fora do projeto. Por exemplo, os testes eles podem depender da disponibilidade de hardware. Ou seja, eu só posso testar quando tiver o servidor disponível. Aí, a atividade de comprar o servidor tem que vir antes do teste, certo? E por que eu preciso saber tudo isso? Para conseguir sequenciar corretamente as atividades. E o que é sequenciar corretamente as atividades? É saber a ordem que elas podem ser feitas, saber as atividades que podem ser feitas paralelamente, para que eu consiga estabelecer uma ordem correta, certo? E monte o meu cronograma baseado nisso aqui. Por exemplo, eu sei que eu posso, em paralelo ao desenvolvimento dos formulários, eu posso estar criando banco de dados. Mas, para fazer a atividade 5, que é a integração do sistema, eu preciso que todas as atividades sejam finalizadas. Então, eu preciso saber essa ordem, essa sequência aqui. Essa sequência, ela pode ser feita através das datas, né? E são 4 tipos. A primeira é a data mais cedo que uma atividade pode iniciar, quando suas antecessoras estão no prazo, ou seja, se todas as atividades estão no prazo, quando eu posso começar. A atividade 4, quando ela pode começar, se todas essas aqui tiverem sido feitas no prazo. A outra é a data mais cedo que uma atividade pode terminar, iniciando na sua data inicial e dentro do prazo. A outra data mais tarde que uma atividade pode iniciar, sem prejudicar o cronograma. Por exemplo, se essa atividade 3 aqui atrasar, é quando ela tem que começar, antes que ela comece a impactar o cronograma. Vejam que ela, aqui, atividade 2, aí depois eu vou fazer a atividade 4, em paralelo a 2 eu estou fazendo a 3. Mas se eu atrasar ela, quanto tempo vai levar para eu impactar a atividade 5? E a outra que é a data mais tarde que uma atividade pode terminar, sem prejudicar o cronograma, ou seja, qual o último dia que a atividade 3 pode terminar para que não impacte o início da atividade 5. Então, esses são os conceitos que devem ser considerados na hora de montar o cronograma. Quando eu for montar esse cronograma, quais são as etapas? Primeiro, eu tenho que ver as atividades onde? Lá na estrutura analítica do projeto, que a gente viu na aula passada. Depois eu tenho que determinar os relacionamentos de precedência, ou seja, eu tenho que saber que atividade precisa ser feita para que eu possa começar a próxima. Aí eu vou montar a rede, depois eu vou estimar a duração de cada atividade, identificando a data mais cedo que uma atividade pode iniciar e a data mais tarde que ela pode finalizar. E aí eu vou identificar a data mais tarde que ela pode finalizar e a data mais tarde que ela pode acabar. E aí eu consigo identificar o caminho crítico. Bora entender isso melhor visualmente, porque só na forma de texto fica complicado. Veja aqui, ele vai começar a atividade A. Beleza, atividade A, ela leva 3 dias para ser feita. Né? E aí, atividade A leva 3 dias para ser feita. Qual é o prazo que ela vai ficar pronta e tudo terminado bem? 3 dias, né? A atividade B, ela leva 3 dias também para ser feita. Quando ela começa? No 3º dia, que é quando a atividade A termina, né? Que libera para B começar. Então, 3 mais 3, aqui ela vai levar 6 dias para ficar pronta, beleza? Aqui é o tempo dela, aqui é quando ela começa, aqui é quando ela termina. A atividade C também leva 3 dias. Ela também vai começar no 3º dia, que é quando ela terminou, deve finalizar 6 dias depois, segundo a estimativa, né? 6 dias não, 3 mais 3, ela termina no 6º dia. Depois eu tenho a atividade D aqui. A atividade D, ela leva 8 dias para ser feita. Ela só pode começar quando a B terminar.
A B termina no 6º dia, então ela começa no 6º dia aqui. Aí, ela leva 8 dias para ficar pronta, então ela termina no 14º dia. Beleza. A atividade E, que depende dela finalizar para começar, só pode começar no 14º dia. Como aqui diz que ela leva 4 dias para ser feita, então eu tenho aqui 18 dias para terminar. E aí o tempo total vai ser os 18 dias, né? Que é o tempo que ele leva para percorrer. Mas vejam bem aqui que a atividade C, ela termina no 6º dia, só que a E, ela depende da D e da C para ela poder começar. Como a D leva mais tempo, ela só vai começar no 14º dia. Por que ela não pode começar antes? Porque precisa da D para ela começar, certo? E aí, com isso, eu vou contando os dias e estimo o tempo que eu levo para fazer todo o projeto, beleza? Aí, como é que eu faço para saber as folgas que eu tenho no meu calendário, nesse meu diagrama? Eu tenho 3 conceitos de folga. A folga total, que é a quantidade de tempo que uma atividade pode atrasar sem prejudicar a data final do projeto. O outro conceito, que é o free float, que é a quantidade de tempo que uma atividade pode atrasar sem atrasar o início da sua sucessora. E o project float, ou seja, a quantidade de tempo que o projeto pode atrasar sem impacto nas datas externas com o cliente. Isso aqui só acontece se eu tiver dado um prazo maior, né? Se eu fiz a conta aqui e deu 18 semanas, e eu disse para o cliente que eu vou entregar em 20, então o projeto pode atrasar 2 semanas, que ainda estou no prazo. E aí vamos lá contar esse conceito de total float, free float e project float, que termos malucos, mas basicamente, o que a gente viu que é o total float, a quantidade de tempo que uma atividade pode atrasar sem prejudicar a data final do projeto. Vejam aqui que a atividade A, ela não pode atrasar nenhum dia. Por quê? Porque se ela atrasar, se ela durar mais que 3 dias, ela impacta B e impacta C, né? A atividade B, ela não pode atrasar também, porque se ela atrasar, ela impacta a atividade D aqui, né? A atividade E, ela não pode atrasar, porque, na verdade, ela é a última, e para ela começar, ela depende da D e depende da C. Mas vejam aqui a C. A C, eu tenho prazo de 3 dias para fazer. Só que ela só vai começar, e aí eu termino ela no 6º dia, né? Só que a atividade E só começa, ela depende da C e depende da D. Como a atividade D leva 14 dias para fazer e a atividade C só leva 6, vejam que se a C se alongar até aqui, ela não impacta o início da E. Então, ela tem, qual é a folga que ela tem? Os 14 dias da D, né? Menos 6, que é o dela. Então, ela pode atrasar até 8 semanas sem impactar o projeto. Porque mesmo que ele leve, em vez dele levar 6, se ele levar 14 dias, ele ainda termina junto aqui com a atividade D e aí pode começar. Então, onde é que eu tenho folga aqui? Tenho folga na C. Essas outras todas, se elas atrasarem, ela impacta a entrega final. Agora, a C não. A C se atrasar, se ela atrasar até 8 semanas, ela não impacta. Ela só começa a impactar se ela atrasar mais do que 8, que aí aqui daria 15, né? E aqui dá 14. Se não, essa aqui é onde eu tenho folga. A pessoa que ficar responsável pela atividade C, ela está de boa. Porque enquanto a D não terminar, essa E não pode também começar. E aí a gente tem o conceito do caminho crítico. O que é o caminho crítico? São as atividades de folga igual a 0, que determinam a duração do projeto. Qual é o caminho crítico do projeto? Esse aqui, A, B, D, E. Por quê? Porque eu não tenho folga aqui. Porque qualquer atraso, ou na A, ou na B, ou na D, ou na E, eu impacto o projeto
o prazo acordado. Agora, se eu atrasar aqui na C, não. Esse caminho A, C, E, ele não é crítico, porque eu tenho espaço aqui, de folga, no caso, de 8 semanas. Então, aqui eu posso atrasar. E por que a gente precisa saber isso, professora? Porque essas atividades que estão aqui, a A, a B, a D e a E, são as atividades que, se atrasarem, ferrou. Então, se o gerente de projetos tiver que escolher qual atividade que ele vai monitorar aqui, esse caminho. O caminho da A, da B e da D. A C, ele vai ficar tranquilo. Porque, claro, que ele sabe que ele não pode ficar tranquilo o tempo todo. Mas enquanto não chegar no prazo final da D, o cara que está responsável aqui pela C, ele está de boa. Porque nada ainda depende dele. Então, importante verificar quais são as atividades que estão no caminho crítico, que são aquelas que, se atrasarem, impactam o prazo final, porque aí o gerente de projeto, se ele tiver que tomar conta de algo com maior zelo, ele vai olhar para essas atividades do caminho crítico. Para quê? Porque às vezes ele não dá conta de monitorar tudo. Então, ele vai monitorar aquelas atividades mais complexas, aquelas que, se atrasou, ferrou. Certo? E aí, isso é uma técnica para o gerente de projeto também fazer isso no momento que ele estiver controlando o cronograma dele, certo? Então, depois que ele faz tudo isso, ele vai desenvolver o cronograma dele. Ou seja, ele vai colocar isso nesse formato. Ele vai quebrar as atividades, dar o prazo, dizer quando uma começa, quando outra termina, e vai verificar o prazo final. Montar o cronograma dele nada mais é do que sequenciar as atividades. Então, veja aqui que ele diz que de 1º a 15 ele vai fazer o projeto. Aí depois ele vai dividir em atividades. O que ele puder paralelizar, ele vai paralelizar aqui. Vejam que, se a gente tivesse que dizer qual é o caminho crítico, o que se atrasar prejudica todo o projeto. Vejam aqui que essa atividade, se ele for aqui para cima, ela termina 31 de julho, a outra começa 1º de agosto. Essa aqui termina 15 de julho, essa próxima só começa 1º de agosto aqui, ó. Essa de teste termina 30 de junho, e a outra atividade que depende dela só começa 1º de agosto. Essa atividade aqui de escrever manual termina dia 15 de julho, mas essa aqui que depende dela só começa dia 1º de agosto. Então, quem é o caminho crítico? É aqui, ó. Porque se essa aqui não terminar 31 de julho, impacta. Essa aqui já deixa de começar 1º de agosto. Agora, se esse aqui não terminar 15, mas terminar 16, terminar 17, veja que esse aqui ele tem uma folga de 16 dias, que é entre 15 de julho e 31. Esse outro, dos testes unitários, que é a terceira fileira, ele tem uma folga ainda maior, né? Ele tem uma folga aqui de um mês, que ele termina dia 30 de junho, mas a atividade que depende dela só vai começar dia 1º de agosto. Esse aqui termina dia 15 de julho. Esse aqui só vai começar 1º de agosto. Então, ele também tem uma folga aqui de 15 dias. Ele pode atrasar, esse aqui pode, agora esse aqui não. Esse aqui, que é o primeiro caminho, né? Design, code, entrada, testes unitários e teste de sistema, esse é o caminho crítico. Se atrasar aqui, impacta no prazo final, certo? E na hora que a gente vai montar a rede, né, o cronograma da forma de rede, vejam que a gente tem que colocar data inicial, data final. Data inicial, data final. E colocar no nível correto de sequenciamento de atividades. Que nível de sequenciamento a gente pode utilizar aqui? Primeiro, um é a dependência mesmo. Veja aqui que o teste unitário só pode começar depois que ele codificar. Esse é o caminho. E o outro pode ser até dos responsáveis. Eu posso dar essa sequência para uma pessoa, essa outra sequência para outra pessoa, essa outra sequência para outra pessoa, essa outra sequência para outra pessoa. Então, aí eu consigo fazer a alocação de recursos baseado também no cronograma que eu escrevi. Uma outra forma de representar o cronograma é através de gráfico de Gantt, mas também consiste em colocar as atividades, colocar data início, data fim,
e aí ele gera isso automático. Quem gera? Os softwares que fazem cronograma no formato de gráfico gigante. Uma outra forma mais simplificada é colocar somente início e o término agendado para os eventos significativos do projeto. Trabalha só com marcos do projeto. Ele coloca o início e o fim, mas só das grandes entregas. Ele não coloca aqui das tarefas. Esse aqui, gente, só é interessante para apresentar para o cliente, porque internamente o gerente de projeto ele precisa trabalhar com esse nível de detalhe aqui mesmo, saber o início e o fim de cada uma das atividades, saber qual é o caminho que não pode atrasar, saber quem é que vai ficar responsável por cada atividade. Então, o gerente de projeto ele precisa controlar tudo isso. É fácil? Não, eu diria que essa parte da gestão do tempo é uma das atividades que mais demanda o gerente de projeto. Por quê? Porque fazer gestão de tempo das nossas atividades já é difícil. É a gente com a gente mesmo, né? A gente vai lá, a gente se controla, a gente toma café e não dorme, enfim, a gente usa nossas metodologias para controlar e gerenciar o nosso tempo. Só que o gerente de projeto, ele não vai gerenciar somente o tempo dele, ele vai gerenciar o tempo de toda a equipe dele. Ele vai ter que acreditar nas estimativas da equipe, ele vai ter que monitorar se cada pessoa está fazendo as atividades de acordo com o prazo que foi acordado. E isso não é uma tarefa assim tão trivial assim. Então, eu diria que das atividades de gerente de projeto, para quem de vocês tem experiência com coordenação de equipe, seja, mesmo que não seja com projeto, mesmo que seja com serviço. A Daniela está aqui, eu gosto de dar o exemplo dela, ela tem lá o salão. Se ela contrata uma pessoa para trabalhar junto com ela, e ela é a chefe ou a gerente de projeto, ela tem que se preocupar com o tempo dela e com o tempo da pessoa que ela contratou. Verificar se aquela pessoa está atendendo no tempo certo, se ela chegou atrasada, se ela atendeu a quantidade de clientes que ela se comprometeu. Eu vejo que essa atividade de gerência de tempo das atividades, ela envolve desde saber estimar corretamente a acompanhar as tarefas para verificar se elas estão sendo feitas de acordo com a estimativa. Chega até cansa, né, de falar. Mas chegou a hora que já não é mais comigo, que já é com vocês. Eu estou pedindo para vocês, como tarefa, está lá no siga essa tarefa, mas eu estou pedindo para, se vocês utilizarem uma dessas ferramentas online para fazer as estimativas, para vocês compartilharem com o meu e-mail. Se vocês quiserem fazer essa tarefa numa planilha do Excel, é possível. Se quiser fazer no formato de uma tabela do Word, colocar a tarefa, colocar a data de início, colocar a data final e o responsável, também é possível. Quer fazer no PowerPoint, fazendo aquele diagrama em rede no PowerPoint, também é possível. Eu sugeri aqui 3 ferramentas que elas geram cronograma online, que é o Trello, o Asana e o Infograph. Monta o cronograma visualmente, fica bonitinho, e a gente faz o quê? A gente coloca a atividade, data início, data final. Atividade, data início, data final, e monta a relação de dependência. Professora, vamos fazer isso baseado em quê? Baseado lá no projeto que vocês disseram que vão fazer, que vocês criaram a estrutura analítica. Professora, eu não criei, então vocês vão ter 2 atividades agora, criar a estrutura analítica e criar o cronograma. Digamos que eu disse lá que eu vou fazer um sistema de controle de mototáxi. Eu não sei se eu vi isso aqui, se foi na turma de vocês, mas acho que foi, não sei. É um sistema para agendamento de corridas de mototáxi. Então, eu tenho mais atividades que eu tenho que fazer. Eu tenho que criar formulário, eu tenho que criar o relatório, eu tenho que criar um mapeamento. Essas atividades vão estar lá na estrutura analítica do projeto, mas vão ter que estar aqui no cronograma como tarefa. E aí, vocês vão estivar a data início, data fim, data início, data fim. E aí, no final, vocês vão conseguir dizer qual é o prazo que vocês têm para fazer essa atividade. Ah, professora, mas e aí? Como é que eu vou considerar... o que eu posso considerar na hora de paralelizar as atividades? Vocês vão ter que criar que se como você
Se vocês forem a única pessoa responsável, por exemplo, nesse projeto de vocês, para fazer o desenvolvimento, vocês vão ter que sequenciar tudo. Por quê? Porque vocês só são um. Só pode começar uma atividade depois que a outra terminar. Se vocês considerarem que vocês têm 2, 3 pessoas, aí vocês podem fazer o sequenciamento de atividades considerando que vocês têm 2 pessoas no projeto. E aí vocês conseguem paralelizar mais, né? Para dar o prazo final. Agora, se vocês considerarem que é só vocês, não adianta tentar paralelizar, porque equipe. E aí é uma grande sequência mesmo, não tem nada paralelo. Começou uma, termina outra, começou uma, termina outra, certo? E aí eu quero ver esse planejamento de vocês na aula que vem. Certinho? Eu falei que só, chega, eu tô com sede. Vocês entenderam? Ficou claro? Ficou confuso? O Lucas disse que tá ok. Eu vou considerar. Que tá ok. Olha só, o Lucas que se manifestou disse que tá tudo bem. Tá ok, beleza. Pronto, todo mundo está ok, então tá uma beleza. Então, gente, é isso. A tarefa de você está lá. Aproveitem esse feriado, que vai ser quinta-feira. Para quem não, para quem trabalha com serviço público é quinta, sexta, sábado e domingo, né? Que está de folga, e aí vocês vão fazer o quê? Aproveitar para atualizar as atividades. Por quê? Porque vocês não estão gerenciando tão bem o tempo de vocês, que tem pessoas que estão com atividade atrasada. Então, bora regularizar isso, fazendo a estrutura analítica, fazendo o cronograma, que aí na aula da próxima terça está todo mundo regular. Beleza? Então é isso, meninas. Agora, bom feriado para vocês. Não amanhã, a partir de quinta-feira. E até a próxima aula. E façam a estrutura analítica, façam o cronograma e coloquem as atividades em dia. Tá? Boa noite.